Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser um vídeo totalmente intuitivo. Eu queria que vocês sentissem o conforto do ambiente. Vou levantar a câmera para vocês verem. Ó, essa daqui é a minha mesinha. Essa é a minha vista lá fora. Só para vocês sentirem o conforto também. Então, estamos sem microfone, estamos sem maquiagem. Eu tô com a jaquetinha aqui porque dentro de casa tá um arzinho gelado. Eu fico me imaginando na Europa com essas jaquetas, gente. Tem duas jaquetas ali que eu falo assim, ó. Essa daqui eu vou levar pra Europa, vou botar com ela na Europa, entendeu? Mas não, eu vou andar lá do North Face, aquelas jaquetanas do North Face. Como eu falei, totalmente intuitivo, vou tomar um golinho de água. Eu quero transmitir conforto aqui nesse vídeo. Esse vídeo eu fiquei com muita vontade de trazer, já que o meu último vídeo foi falando sobre a Bíblia, né? Eu fiquei com muita vontade de trazer um devocional. Eu assisti uma pregação muito legal aqui, muito prática, muito fácil de entender, e eu fiquei com vontade de trazer algo assim também. E foi um devocional que eu escutei assim, que foi tipo, foi muito legal, foi demais assim. Até brinquei com Deus e falei assim, nossa Senhor, não tô gostando do rumo dessa conversa aqui não, que você tá querendo me falar alguma coisa? Quando na verdade é brincadeira, né, gente? Eu sempre gosto quando ele fala alguma coisa. Já convido ele também para esse vídeo. Convido ele para participar com a gente. Ah, esqueci que hoje eu tô com a mesa aqui, ó. Não posso, tô com a câmera em cima da mesa, não posso balançar. Antes de começar o vídeo, eu vou falar que eu abri o YouTube aqui e eu vi um tema de uma menina que o canal dela também foi Jesus que pediu para ela abrir e para falar. Jesus pediu para ela falar das coisas que acontecem com ela. E um dos títulos do vídeo dela é sobre a forma que Deus fala com ela através de borboletas. E eu falei num vídeo que o título era de Que Forma Deus Fala Comigo. Eu citei também que o quanto a borboleta ela é especial pra mim, né? Que tem um significado, que eu tenho a minha borboleta específica, que ela tem um nome científico, né? Eu também não cheguei a falar, mas eu tive uma amiga, né? Eu acredito que ela foi uma grande condutora no meu processo aí de volta. Acho que o que ela mais trouxe naquela época, que eu saí de uma coisa de tipo muita religiosidade, é isso? E ela me trouxe, eu lembro que ela foi uma amiga que me levou para conhecer uma igreja. Ela ia, onde você chamasse ela aí, né? Claro, estando de acordo com o que ela acreditava, que é o evangelho, né, de Jesus, ela ia. Tipo assim, tem uma igreja mais rígida, ela ia, onde ela se sentia bem, claro, também. Mas aí ela me levou numa igreja e eu lembro que eu vim de uma relação com Deus, né, que era tudo muito rígido, eram as ideias distorcidas, que é diferente de quando você tem seu próprio relacionamento com Deus, ou de quando você, tipo, já foi machucada ou ferida com a religiosidade. Essa palavra aí, gente, é diferente. E aí eu lembro que ela me levou nessa igreja, era todo mundo muito diferente, era todo mundo muito alegre. Eu lembro de eu ter entendido, né? Nossa, isso que é estar na presença de Deus. Você é uma pessoa feliz, você fica contente, né? E então ela foi uma das pessoas na minha vida ela foi que me conduziu pra nessa caminhada, tipo, é assim que é o relacionamento com Jesus. E eu lembro que ela falava com ele andando na rua, chamava de paizinho, ela foi me mostrando esse lado, né? E um um acordo que ela tinha com Deus era que toda vez que ela visse uma borboleta amarela, tinha um significado, sabe? Eu não lembro exatamente qual que era o significado para ela, mas era um acordo que ela tinha com ela e com Deus. E eu dei o meu exemplo também, né?
foi pensando nela que eu criei esse acordo. E é a minha borboleta específica, que quando eu vejo ela, ela sempre tá ali, né? É o jeito. Eu não cheguei a ver o vídeo todo da menina, só vi o título, mas o título já me confirmou que, tipo, não é coisa da nossa cabeça, sabe? Não é coisa da minha cabeça. E eu acredito também que, como eu tenho feito esses vídeos, eu tenho comparado, eu tenho visto alguns canal, até de meninas, canal recente, igual dessa menina que eu achei, ela tinha 200 inscritos, falando exatamente dos mesmos temas que eu, até chego me comparar, assim, né, mas com um título mais legal, um vídeo mais editado, e só que eu penso também, a chave não é edição, não vai ser edição, não vai ser o título que eu vou dar no vídeo. A chave, o conteúdo, é ele que vai colocar, né? Por isso eu já chamei ele para participar do vídeo, é ele que vai colocar as palavras, é ele que conduz, né? Nada é por nós, não é porque eu falo bonito. Tanto também que esses dias, acho que foi essa semana, uma amiga teve uma dúvida, uma amiga recém-convertida, se pode dizer assim, ela teve uma dúvida e eu soube explicar uma dúvida para ela, até fiquei muito feliz com isso. Mas quando na verdade não era eu, né? Não eram as minhas palavras que estavam saindo ali, era a sabedoria do Espírito Santo, vamos dizer assim. Mas então, para resumir, eu acho que é isso. Não sou eu, não é eu que vou conduzir as palavras. Mais água, gente. Mas vamos começar então, gente. Só para finalizar. Então, e também, né? Então, não adianta. Foi para isso aqui que ele me chamou, né? Para falar da palavra dele. Tanto que eu falei, nossa, me deu vontade de falar da palavra dele. Não é coisa da minha cabeça. É uma frase que eu tenho ouvido que é: muitos são os campos, mas falta semeador. Ou seja, falta gente para pregar sobre o evangelho, sobre ele, na verdade, né? As pessoas estão sedentas, as pessoas precisam ouvir, mas poucos são os semeadores. Então não é coisa da minha cabeça, não adianta eu querer fazer outro tipo de conteúdo, outro tipo de coisa também, não é que eu não possa mesclar, mas ele me chamou para isso daqui. Então, vamos fazer o que é necessário? Eu vou até ler aqui para vocês, ó, o que eu comecei a escrever hoje. Ouvi uma pregação, não é esse aqui não. Assisti uma pregação tão legal que me deu vontade de fazer devocional, falar de Jesus. Não é coisa da minha cabeça, foi o que eu falei pra vocês aqui no começo, né? Mas vamos começar? Gente, já peguei um caderninho aqui, que eu troquei de caderno pra fazer os meus devocionais. E olha esse daqui que eu trouxe de uma viagem. É do Pequeno Príncipe, mas eu escolhi ele por causa da frase que tá aqui, que é o seguinte: é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Pove, não é sobre as rosas. Mas let's go, vamos começar? É o seguinte: o tema do vídeo que eu vi é sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E foi tão legal que eu falei pra vocês, né, que eu tô lendo os evangelhos, eu tô em João, tô finalizando João, e depois do João vem Atos dos Apóstolos. Foi bem legal, que é o meu próximo capítulo, e o devocional que eu vi era sobre esse capítulo, vamos dizer assim. Eu vou ler para vocês rapidinho. Tá em tá em 8 de Atos,
e é sobre a história de Felipe e Eunuco. Olha, gente, olha só que legal, é só para vocês entenderem. E o anjo do Senhor falou a Felipe. Eu tô lendo os que eu grifei, tá? 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai. Vamos pegando isso daí. 27. Ele levantou-se e foi. Tá grifado também. 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunte a esse carro. Próximo. E correu Felipe, tá, gente? Então aqui o Espírito Santo estava dando uma ordem para Felipe, né? Pediu para ele ir, ele levantou. O Espírito pediu para ele se achegar a um carro e ele foi. E correndo Felipe, entende tu o que lê? É o seguinte, tinha um carro na estrada, Felipe chegou pro cara lá que tava no carro, falou assim: você entende o que você tá lendo? Ele viu que ele tava com, deixa eu ver se tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Eis que um homem tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentava no seu carro, lia o profeta de Isaías. Então, ele tava com... É que naquela época eles não tinham, assim, acesso, né? A Bíblia, eu tô com ela na mão aqui. Então, tinha os caras específicos lá que podia ler, né? As profecias dos profetas que eles escreviam. Então, não era todo mundo que tinha esse acesso. E esse cara, ele tava com uma profecia lá de Isaías. Tem um nome aqui, deixa eu ver, tem um nome aqui, ó. Então, tem um nome aí. E aí, né, o Espírito Santo falou pra Felipe, né, chega nele, pergunta se ele entende o que ele tá lendo, né, porque não tinha muita explicação. E aí o cara respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Aí já vai lá pro 35. Aí Felipe explicou, né, pro cara lá as boas de Jesus. Felipe, pra quem não sabe, ele era um apóstolo de Jesus, é esse o nome? Era um dos caras lá, dos 12, sabe? Então, Felipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água. E disse o eunuco, que era o cara lá, né? Tava na carruagem, no carro: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio. E aí ele batizou, né? Felipe batizou o cara. 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais. Ou seja, gente, para resumir para vocês, Felipe estava na estrada, passou um carro lá, carro é o que tá escrito ali, mas não era carro, né? O cara lá tava com os percaminhos, vou usar essa palavra, e aí o Espírito mandou o Felipe se achegar a ele para poder explicar, poder falar das boas novas, né? Que tava com o Antigo Testamento e passar, tipo, as boas novas que Jesus veio. Nessa época aqui nos Atos, já é depois que Jesus já subiu, né? Aí ele passa as instruções para os apóstolos dele e fala: eu quero que vocês deem continuidade falando do meu evangelho aqui. E aí, nada mais, nada menos que Felipe fez isso pro cara, explicou para ele. E aí o cara se converteu ali, né? Ele acreditou em Jesus. E aí fala, né, que quando você acredita, você tem que ser batizado com a água. E aí Felipe batizou o cara e sumiu, o cara foi arrebatado. Então, muito legal, assim. Você já fica muito maravilhado e impressionado quando você começa a escutar as coisas que Jesus fazia. E vendo as coisas que... Foi só o primeiro que eu li, né? Mas depois eu vou ler mais, com certeza deve ter... Os apóstolos deles, de Jesus, deve ter feito muitas coisas, né? Em nome dele. Mas você já fica tipo, pô, que legal, os caras tá fazendo também, né? Muito legal. E o Espírito foi deixado, né, pra gente. Jesus deixou o Espírito dele para que a gente não se sentisse sozinho. E
essa palavra que eu ouvi de como ser guiado pelo Espírito Santo tem muito a ver no que eu falei com o vídeo também, de você silenciar o externo para ouvir o interno. Ele foi falando por tópico e eu vou lendo aqui para vocês. Número 1, né? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Primeiro, se submeter ao Espírito. Ouvir a voz de Deus, né? Se submeter ao Espírito, ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz do Espírito, nós precisamos de silêncio, que foi aquilo que eu falei. Tem uma parte aqui, ó. Eu coloquei as minhas anotações. Felipe ouve a voz do Espírito e é o mesmo Espírito que está em nós. Então, por que dá a impressão que ele fala menos? Tipo assim, vamos se dizer, ainda eu até lendo essa passagem, eu falei assim, na época os caras não tinham celular, né, mano? Os caras não tinham rede social. Tô dando esse exemplo, mexi a mesa. Tô dando esse exemplo porque foi o que eu fiz, né? Eu saí das redes sociais. Os caras não tinha celular, era mais fácil dos caras estar em contato ali, em oração, era mais fácil. Mas, e aí é o que eu falei, para você ouvir o Espírito Santo, você tem que estar em silêncio. Foi o que eu fiz de silenciar para poder ouvir, para ter relacionamento. É igual nesse vídeo muito legal que eu vi, dessa pregação, o cara falava até de coisas materiais, entre aspas, tipo assim, vamos supor, da galera dos 20 aos 30 aí, sei lá, qual faculdade eu devo fazer? Pra onde eu tenho que viajar? Tipo, quem sabe, o casamento? Quem que eu devo conhecer pra sua glória, Deus? Até esses tipos de perguntas que você fica em dúvida nessa fase e quer perguntar para Deus, né? Quer saber da resposta, você precisa estar em silêncio para poder escutar essas respostas, né? E como ouvir as respostas do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer, né? Como? Ficar em silêncio. Tem muito barulho à nossa volta, as músicas que a gente escuta, as redes sociais que a gente passa muito tempo. Todas essas coisas são coisas que a gente não consegue ficar em silêncio com isso e nos impede de escutar, de buscar, né? Vamos ver os próximos tópicos. Dar espaço para o Espírito Santo falar. Precisamos de silêncios. Aí eu coloquei as mesmas coisas. Nossas redes sociais, música, um monte de coisa. Tirar tempo para fazer isso daqui que eu tô fazendo. Coloquei o próximo tópico, obedecer. Obedecer. E o cara traz uma pergunta no vídeo que é assim, ó, você obedeceu a última coisa que Deus te falou? Eu só vou ter a resposta se eu obedecer a primeira. Eu só vou ter a resposta do segundo passo se eu obedecer a primeira. Então, tipo assim, você vê que quando Jesus, se você lê, é muito rico, né, isso daqui. Quando você lê que o capítulo que eu li, que o Espírito Santo chama Felipe, e levantou-se e foi, e correndo Felipe foi, então ele obedeceu na hora. E é até um tema para um vídeo inteiro, obediência, porque de nada vale você ouvir, você escutar, você entender o que Deus quer para você não fazer. Então, a obediência, ela é imediata, porque você só vai saber do próximo passo se você obedecer. Então, ela é de imediata, sabe? E conhecer a palavra. Pela palavra eu conheço o tom da voz do Espírito Santo. Você conhece a mente, a vontade dele, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, minha carne quer fama, um exemplo, né, que o cara deu no vídeo também. Tipo, então é muito fácil eu igual nesse sentido do que eu tô fazendo, é muito fácil você querer, a galera querer, tipo, muitos números, vamos dizer assim, mas quando é isso falando mais alto, aí é sua carne. E quando
a sua vontade é de vir aqui e de falar sobre as boas novas, de falar com carinho, de falar do amor de Jesus, do que ele é pra você, de como é seu relacionamento com ele, aí é seu espírito, aí é sua vontade, aí é a vontade dele, essa é a vontade dele. Então, você conhecer a palavra, você conhecer a mente, conhecer o tom de voz do espírito, é aí que você conhece, né? Sabe que é ele, assim. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui. Tá. Então, aí também tem um tópico 5, que é que quando você começa a fazer todas essas coisas, quando você começa a escutar a voz dele, ele te dá os passos do que você precisa construir, do que você precisa fazer na sua vida, você vai ter o sobrenatural digo sobrenatural porque vocês viram aqui, ó, que no 39, que o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, batizou o cara e sumiu. Então isso não é uma coisa que a gente vê facilmente, é um sobrenatural. E quando você começa a realizar as coisas por Deus, por Ele, você começa a ter o sobrenatural na sua vida. E esse sobrenatural é disponível para você, para que você... Como é que eu coloquei aqui? É disponível para você falar dele, para a mensagem, que a mensagem dele seja pregada. Eu falei aqui no começo do vídeo que eu consegui dar uma resposta para uma amiga, que não foi eu, né, que não foi as palavras colocadas na minha boca, mas a dúvida dela era sobre uma prática que ela tinha, e o que eu respondi para ela sobre a lei de prosperidade, assim, o que eu respondi para ela é assim: não é que Deus não vai dar, tipo assim, você não pode querer o carro do ano, vamos dizer assim, mas ele não quer que a gente, ao invés de a gente fazer com a força do nosso braço, ele quer nos dar o carro do ano, mas e ele vai te dar o carro do ano, assim, se é o que você, tô dando esse exemplo, né, que é mais material, mas não é que ele vai te dar todas as coisas, é para o bem dele, né, para que a palavra dele seja pregada. Então, ele não vai te dar o carro do ano pra você, dobrar o joelho e falar: pô, Deus, é legal, obrigadão por me dar esse carro aqui, né? Tamo junto. Ele vai te dar o carro do ano para que você possa falar, proclamar e falar assim: gente, eu consegui, foi Deus que me deu, se não fosse Ele na minha vida, eu não conseguiria com a força dos meus braços. E para que, através do seu testemunho, as pessoas acreditam na palavra dele e para que ele possa ganhar mais pessoas para o reino dele. Então, uma pessoa mais íntima de você, por mais que, ninguém me conhece aqui, mas uma pessoa que me conhece, alguém que trabalhou comigo, uma coisa assim, que me conhece no dia a dia, sabe da minha personalidade, do meu caráter, de quem eu sou, porque me conviveu comigo todos os dias e vê eu conseguir alguma coisa porque Deus me deu, a pessoa vai falar: pô, eu conhecia ela no dia a dia dela, eu sei que ela era, o caráter dela era assim, a personalidade dela era dessa forma. Então, se ela conseguiu, o que ela tá fazendo? Quem deu pra ela? E aí as pessoas que é próxima de mim pode acreditar, fala assim: pô, fulana, né, conseguiu isso porque ela buscou isso, porque ela, olha que bonito que ela conseguiu na vida dela, olha onde os pés dela alcançou, qual que foi o segredo? E aí eu digo: não foi por capacidade minha. E aí é minha oportunidade de falar para a pessoa que me deu e para que a palavra dele seja pregada. Então,
Agora deu calor, gente. Então é dessa forma, a gente vai ter o sobrenatural disponível pra gente quando essas coisas começarem a acontecer, mas não é pra que a gente ganhe mais fama, pra que a gente como que eu coloquei aqui? Que a gente ganhe mais fama, vamos dizer assim, é pra que, nossa, eu tava bem mais bonita assim, né, sem o casacão, mas é pra que a palavra dele gere testemunho, né? Tipo, que eu gere testemunho e para que as pessoas acreditam no meu testemunho, né? Para que alguém de fora olhe e fale assim: poxa, fulana conseguiu, eu também quero o que ela tem, eu também quero essa intimidade, eu também quero esse carinho, esse relacionamento que ela tem com Deus, que ela pede, chama por paizinho, e ele dá essa forma que ela tem de falar com ele em voz alta o tempo todo, dela pedir e Deus realizar as coisas que ela quer. Então é por isso. E muitas, eu já vi principalmente uma em específico que eu acompanho aqui no YouTube, foi meio que, assim, faz muito tempo que ela produz conteúdo, mas os vídeos dela estourou, ou sei lá, pelo menos eu conheci ela, eu acredito que tenha estourado mais, assim, a partir de um vídeo dela que viralizou de uma história dela, que ela reencontrou o ex dela, depois de 3 anos, eles casaram, que o chamado dela era casar, que era casamento, né? E aí, a partir disso, eu conheci os vídeos dela nossa, eu brinco que ela parece que ela começou, teve uma época que ela gravou 365, tipo, cada dia do dia dela fez um vlog. E ela deixou esses vlogs como um manual parece que é um manual de instruções, assim. Não tem um que não fale comigo, assim, sabe? Me vejo muito nela, parece que é um manual de instruções, aquele vlog. Você tá passando por um dia ruim, alguma coisa específica. Chega um vídeo dela exatamente com aquilo que eu tô passando, o que ela passou, tipo, um manual. Então, e é muito bonito. É uma mulher que ela foi morar em Nova York, ficou 2 anos morando sozinha. E a gente sabe que não é fácil essa vida. Você sabe? Já foi morar fora? Não, mas eu imagino, né? Tipo, a vida de quem vai morar fora, tentar vida em outro país. Eu também tenho. Eu penso bastante nisso, né? Tal como eu gosto de viajar, como eu viajo, eu sei como que é, né? Até pra mim, tipo, fazer amizade fora. Então, eu sou aberta pra essas coisas. Mas então a gente imagine como que é essa vida, né? Quem trampa muito também, já trabalhei 2 anos aí, tipo, não é comparado a mudar de país, né? Lógico que você fica fora da família, mas eu tenho. Acho que tudo foi uma preparação, assim, pra mim. Tanto que se hoje eu fosse passar por um processo desse de morar fora, não, nem, assim, não é que seria super fácil, mas também não seria super difícil. Eu acho que eu já sou aberta pra essas coisas, eu sei que não é fácil, eu tenho esse entendimento, vamos dizer assim. Mas, então é muito bonito ver as coisas que a gente... Nos vlogs dela, ela mostrava de como era a vida dela, como estava sendo aquele processo para ela ali sozinha. E os vídeos atuais dela, ela casada, já passou o tempo de espera dela, ela conheceu quem ela queria, ela voltou pro Brasil, mas naquela época faltava trabalhos para ela como influenciadora. Hoje é um trabalho atrás do outro que Deus abre porta para ela, então é muito bonito ver isso. Você olha e fala assim, que bonito, e ela ainda tem o mesmo zelo. Deus ainda continua surpreendendo ela, fazendo milagres na vida dela. E é muito bonito. Você olha e fala assim, eu também quero ser essa menina dos seus olhos, Senhor. Quem não quer ser cuidada, ser amada? É um amor que confunde, constrange a gente de tão puro e bonito que é, de tão bonito que é, sabe? Igual eu vi esses dias aí, a menina falando no vídeo dela, que perguntaram pra ela, por que crente chora tanto?
Porque, gente, você fica emocionada, você se controla, é muito amor, é muito gostoso. Então, acho que por isso, então, é muito bonito você ser cuidada dessa forma. Então, eu acredito, acho que todo mundo quer o mesmo, né? Então, a história dela gerou testemunho pra mim, me inspirei no testemunho. A minha, por mais que os vídeos ainda não tenham sido estourados, pode um dia, é um que precisa ser. Igual eu postava mais no TikTok, né? Um tempo assim. A partir de um vídeo meu que viralizou, outras pessoas viram, os outros entram no perfil e outros viralizou também. Então é uma pessoa, E o caminho se faz a caminhar. O caminho se faz a caminhar, é uma construção grandona e que fique aí de manual de instruções também, até pra mim mesma, que um dia eu possa voltar aqui ou qualquer outra coisa. Não é coisa das nossas cabeças, gente. Eu acho que é isso. Queria muito trazer aqui o devocional, né? E fica por isso hoje o vídeo. Espero que vocês tenham sentido leveza e coisas boas. Ok? Ok, galera? Olha a minha vista. This is my view, guys. Por hoje é só. Tchau!